Então, pronto. Então, bom dia a todos. Na aula passada a gente falou sobre, foi uma aula síncrona, né, a última aula, com a montagem a montagem dos sistemas de equações na lei dos nós, e tinha ficado para casa um exercício, ainda sem falar sobre a lei dos nós, né, ainda sem falar sobre o sistema de equações, dava para ser resolvido a partir de simplificação do circuito sério, paralelo, a partir da soma das correntes do nó, das tensões do malha. Então foram 5 questõezinhas e depois eu fiz a aula síncrona com esse assunto, né, de sistemas de equações lineares usando o método dos nós. Aqueles passos que estão lá no slide, 4 passos no total, e você vai fazendo e monta um sistema de equações que pode ser resolvido aí do jeito que você quiser, por escalonamento, substituição, colocando na HP, fazendo inversão de matrizes ali, multiplicando, e a inversão de matrizes pode ser também por Kramer, por outro método, que você, por aquela de colocar as colunas no final da matriz, enfim, o jeito que você preferir, você pode resolver esse sistema de equações. Né? E aí acaba que uma questão pode ser considerada mais fácil de ser realizada aquela que tenha um sistema de equações menor. Né? Então, eu vou mostrar hoje na aula agora, inicialmente, o que acontece com aquele sistema de equações quando surgem matrizes, quando surgem circuitos, né, com fontes dependentes. O que eu faço quando surge uma fonte dependente? O que muda no meu circuito quando surge uma fonte dependente, né? Então, eu vou escolher aqui uma questão com fonte dependente, rapidinho, já para vocês saberem o que vai impactar essa questão ter uma fonte dependente nela. Qual é a grande mudança que vai ter quando a gente encontrar uma fonte dependente, certo? Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui dos slides, já vamos pular aqui para essa parte de fontes dependentes, para o slide Eletec do capítulo 3, parte 3, só rapidinho, depois eu vou mudar oficialmente, mas, enfim, nesse semestre a gente vai fazer essa pequena mudança. E isso daí, para que a gente já veja as próximas etapas da lei dos nós, que ainda tem só mais uma, né? Eu mostrei um caso especial lá na aula 5, não, o caso padrão e um dos casos especiais. Ainda tem mais um caso especial. E a gente vai poder vê-lo já com a fonte dependente, que muda uma coisinha só. Vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Quando surgir, como é que eu identifico uma fonte dependente, pessoal? A gente identifica uma fonte dependente quando a gente vê esse losango aqui, né? Então, de cara, vocês já vão saber que essa daqui é uma fonte dependente, é uma fonte dependente, por ter esse formato de losango. Quando você vê o mais menos interno a ela, é uma fonte que está gerando uma fonte de tensão, está mantendo essa diferença de potencial entre seus terminais. E quando eu vou olhar aqui a parte do valor dessa tensão, quando vai ter uma constante vezes ou a tensão ou a corrente em outra parte do circuito. Nesse caso aqui é uma corrente, né? E φ, que vem sendo informado aqui, que o Φ é a corrente que está passando no resistor de 5 ohms. Né? Então aqui tem essa parte aqui das fontes dependentes, é uma fonte de tensão dependente da corrente e φ. Certo? Então ela tem essa característica aí, uma fonte de tensão dependente da corrente e φ. E a corrente φ, a corrente fica passando nesse resistor aqui de 5 ohms. Okay? Então vamos aqui. Ó. O que eu vou fazer quando eu encontrar uma fonte dependente do meu circuito? Você pode ir analisando aqui, vamos analisar pela lei dos nós, tal, ver quantos nós tem, escolher um deles como referência, depois designar um sentido
para as correntes dos resistores, depois fazer o somatório das correntes dos nós, que não são a referência, e depois substituir essas correntes por V a tensão no lado mais do resistor, menos a tensão no lado menos, dividido pela resistência. E depois resolver o sistema de equações, como eu mostrei para vocês na aula 5. Né? Então, esses são os passos que a gente vai fazer para resolver essa questão. Mas, em determinado momento, do lado aqui dependendo do local onde você escolheu a passagem, o sentido que você escolheu a corrente nesse resistor de 2 ohms, essa tensão aqui do lado direito do resistor de 2 ohms, né, pode ser positiva ou negativa, dependendo do sentido que você escolheu, mas essa tensão aqui no lado direito vai ter 8 e φ. Como é que eu vou resolver uma questão com uma tensão sendo 8 e φ? Eu vou ter duas equações aqui, a equação da malha 1, do nó 1 e a equação do nó 2, e eu vou ter 3 incógnitas, né? V1, V2 e φ. Então, como é que eu vou resolver? Aí eu vou escrever uma coisinha aqui, ó, que vai servir para os dois métodos, tanto o método dos nós, quanto o método das malhas, certo? Que a gente vai ver posteriormente. Então, eu vou anotar aqui no meu quadro, no cantinho, o que eu vou fazer quando eu encontro uma fonte dependente. Vamos lá para o quadro. Então, quando eu encontrar uma fonte dependente, deixa eu botar aqui o quadro. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto. Então, quando eu encontrar uma fonte dependente, pessoal, o que eu vou fazer? Tá? Fonte dependente. O que eu devo fazer quando eu encontrar uma fonte dependente? Devo fazer o seguinte, ó, vou até colocar aqui, ó, isso aqui foi o que eu estou dizendo. Eu vou, quando eu encontrar uma fonte dependente do meu circuito, eu vou substituir a característica dependente, a grandeza é melhor. A grandeza dependente. E qual grandeza pode ser essa, professor? Qual grandeza dependente pode ser essa? Essa grandeza dependente pode ser ou a tensão, né, naquele caso φ, ou corrente, né? Então aqui pode ser tensão ou corrente em outra parte do circuito. Eu vou substituir a grandeza dependente, que pode ser a tensão ou corrente em outra parte do circuito, pelas incógnitas do método de resolução escolhido. Certo? E qual é o método, quais são os métodos de resolução que podem ser escolhidos? Vão ser o método dos nós, ou o método das malhas. O método da corrente dos nós, ou o método da tensão das malhas. As tensões das malhas. Certo? O que eu vou fazer então, de novo? Eu vou substituir a grandeza dependente, que pode ser a tensão à corrente, naquele caso lá daquela questão que eu estava mostrando para vocês, é a corrente φ. Então, eu vou substituir o φ pelas incógnitas do método de resolução escolhido. No nosso caso, a gente só viu até agora o método dos nós, né? Eu não mostrei para vocês ainda o método das malhas. A gente já viu, mas ainda não viu a montagem do sistema de equações. Mas o método dos nós, a gente já viu a montagem do sistema de equações. E quais são as incógnitas do método dos nós? O que a gente encontra depois de montar
o sistema de equações lineares como resultado, né, a gente encontra V1, V2, V3, a gente encontra as tensões nos nós. Então, essas são as nossas incógnitas. Para o método dos nós, serão as tensões dos nós. Depois eu vou ver para quem será a minha incógnita no método das malhas. Vocês vão ver posteriormente que vai ser as correntes dessas malhas, né? Mas eu vou mostrar depois. Mas para o método dos nós, que a gente já viu até agora, quem são as incógnitas no método dos nós? São as minhas tensões nesses nós. E agora vamos fazer esse exemplo. Deixa eu fechar aqui, né? As aspas abertas. Então, a gente vai fazer esse exemplozinho aí que foi mostrado. Vou desenhar aqui o circuito para vocês. Então, a gente tem o quê nesse exemplo, né? Vamos seguir o que está escrito aí, vamos substituir. A gente tem nesse circuito uma fonte, um resistor de 2, um resistor de 5, um resistor de 2 de novo, a fonte dependente, a fonte de tensão dependente, e aqui meus dois nós. Uma resistência de 20, uma resistência de 10. Volts, 8 φ, 10 ohms, 20 ohms, 2 ohms, 5 ohms, 2 ohms. E é dado na questão, né, que essa corrente aqui, um resistor de 5 ohms, é a corrente Iφ, certo? Essa corrente no resistor de 5 ohms é a corrente Iφ. E aí, vamos começar, né? Para começar aí, o primeiro passo do método dos nós, pessoal. Qual é? Eu tenho que encontrar o que aí no meu primeiro passo? O que vocês acham? Quem assistiu aí a aula assíncrona, qual é o primeiro passo do método dos nós? Eu vou ver quantos nós eu tenho no meu circuito, né? Então, vou ter que analisar aqui quantos nós eu tenho no circuito. E olhando aí, quantos nós a gente tem no nosso circuito? Quantos nós a gente tem aí, pessoal, na opinião de vocês, nesse circuito? 1, 2, 3, 4 nós. Vamos lá. Será que são 4 nós? 2 nós? Pode falar, não fica com vergonha não. 3 nós, não tem nó nenhum. Quantos nós você acha que a gente tem nesse circuito? Aqui eu falo dos nós principais, né? Os nós principais com pelo menos 3 ou mais ramos chegando a ele, né? Isso aí está bem parecido com aquela questão que foi resolvida no que foi resolvida na aula síncrona, né? Bem parecido, é o mesmo padrãozinho de circuito, né? Que a gente tinha as 3 malhas internas, lateralmente expostas, é bem parecido. Então aqui, ó, o que a gente vai apresentar? Eu tenho aqui esse primeiro nó, certo? E tem os ramos aqui, tem esse resistor de 2, o de 20 e o de 5. Esse segundo nó, que tem esse aqui de 5, de 2 e o resistor de 10. E aqui embaixo, aparentemente, são 2 nós diferentes, né? Você vê aqui, não, tem 1, 2, 3, 4 nós, professor. Mas, na verdade, se eu não tenho nenhum elemento entre eles dois, certo? Da forma que eu mostrei lá na aula síncrona, eu posso unir esses dois. Eu posso puxar esse aqui um pouquinho para a esquerda, esse aqui um pouquinho para a direita e juntar os dois. Tem nenhum elemento entre eles. A tensão deles vai ser a mesma. É uma conexão entre os dois aqui. Então,
poderíamos ter aqui, ó, ao invés desse retângulo aqui, né? A gente tem. Eu poderia ter um triângulo, né? Só juntando esses dois aqui, ó. Pá. Juntava esses dois aqui num só, e aí ficaria aqui o resistor de 20, aqui o resistor de 10 e em cima o resistor de 5. Pronto. Mas aí os autores dos livros muitas vezes preferem manter essas malhas, né, retangulares, quadradas, né, quando é possível. Então fica esses retângulos, nesse caso aqui do meu desenho, ficou esses três retângulos aí, e aqui eu abri, separei esses dois, esse nó único, né, em aparentes dois nós, mas é o mesmo ponto. Então acaba que eu tenho aqui o nó 1, o nó 2 e um terceiro nó, que é meu nó de referência, certo? Então aqui eu tenho um, o 2 aqui, o nó 2, e aqui minha referência, que é igual a essa daqui também, mesmo ponto. Aqui, se a minha referência tem 0 volts, aqui também tem 0, é o mesmo ponto, certo? Nó 1, nó 2, e minha referência de 0 volts, certo? Então, eu acabei ficando com isso daí. Aí agora, eu vou para as minhas, vou definir, né, meu segundo passo lá, o primeiro ainda, na verdade, definir as correntes que estão circulando. Só tem uma aqui, que é o próprio φ, né, que tem que dizer que é a fonte, é a corrente, é a minha grandeza dependente da minha fonte dependente, então é o φ, aqui, ó, substitui a grandeza dependente, que é a corrente, φ, depois eu vou ver as incógnitas no meu sistema. As outras eu tenho que definir, aqui eu vou chamar de 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Então, definir minhas outras correntes, os resistores, né, além do φ, estão aí definidas. E agora eu vou, minha tensão, meus nós 1 e 2 vão ter duas incógnitas, né, a tensão V1 e a tensão V2, certo? E eu vou definir as polaridades nos resistores, né, onde estão passando as correntes. Onde passa a corrente, vai ter no resistor, vai ter uma queda de tensão. Então, como consequência desse sentido aqui da corrente, e 1, e 2, e 3, e 4, e φ, eu vou ter a polaridade no resistor. Então, aqui as polaridades nesse resistor de 2 ohms, ele entra no mais, sai no menos. O resistor de 20 ohms entra no mais, sai no menos. O resistor de 10 entra no mais, sai no menos. O resistor de 2 entra no mais, sai no menos. O resistor de 5 entra no mais, sai no menos. Então, temos agora as polaridades definidas nos meus resistores. Agora eu vou fazer o somatório das correntes no nó 1 e no nó 2. Então, aqui, ó, a lei de Kirchhoff dos nós no nó 1, somando aí todas as correntes no nó 1, quem é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, o nó 1 é esse daqui, né? Aqui pela esquerda eu tenho I1 entrando, por baixo I2 saindo, pela direita e φ saindo. Então eu vou ter aqui, ó, I1. Legal. A continha do vermelho. Eu tenho aqui, ó, I1 entrando, aí vou ter I2 saindo e φ saindo. Então, e lá no nó 2, vou fazer aqui em cima, eu vou ter quem aqui no nó 2? Eu vou ter, que é esse nó aqui de cima, ó, eu vou ter If entrando pela esquerda, né? Do nó. Opa, apaguei aqui sem querer, que era 2, né? 2 ohms. Então, eu vou ter If entrando pela esquerda, vou ter I3 saindo pela direita, desse nó 2, e 4 saindo por baixo. Então, vai ser If igual a I3 mais I4. Né? Fiquei aqui com essas duas equações. Agora, eu vou substituir as correntes por V no lado mais menos V no lado menos, né? A diferença de potencial dos resistores, dividido pela resistência.
certo? Então, aqui, o I1, a tensão no lado mais de 1 é de 20 volts. A tensão no lado menos é minha incógnita V1, dividido pela resistência de 2 ohms. Igual I2, a tensão no lado mais de 2 é V1. A tensão no lado menos é zero, vou nem colocar zero, dividido pela resistência de 20 ohms. Certo? Mais Φ. Tá aqui. Agora vamos para a malha 2. Φ igual. I3 é quem? I3 é V2 menos essa tensão aqui, 8Φ, dividido por 2 ohms. I4 é V2 menos zero, não vou nem botar, dividido por 10. Então, estou com minhas duas equações aí apresentadas. Agora não tem que pode dizer, mas professor, se eu fico agora com duas equações, né? A gente pode simplificar aqui, dar resolvidas, deixar naquele formato do sistema de equações lineares, mas só que eu tenho três incógnitas, né? V1, V2 e φ. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou substituir a grandeza dependente, na minha fonte dependente, que é Φ, por quem? Pelas incógnitas do método de resolução escolhido. O método de resolução escolhido é o método dos nós, onde a gente está aprendendo até agora, e as incógnitas vão ser V1 e V2. Ou seja, eu vou substituir o Φ por uma relação das tensões, a mesma que a gente substituiu I1, I2, I3 e I4. Tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó, que vai ser quem? Como meu quadro ficou pequeno, depois eu vou ter que apagar uma parte aqui. Vou botar aqui em cima. E Φ, onde aparecer Φ, eu vou substituir por quem? Quem é a tensão no lado mais de Φ? V1. A tensão no lado menos de Φ, o resistor de 5 ohms, V2. E a resistência é 5 ohms, né? Pronto. Onde aparecer Φ, eu vou substituir por V1 menos V2 sobre 5. Certo? Onde aparecer Φ vai ser V1 menos V2 sobre 5. E aí é só a gente fazer. Apareceu Φ aqui, e apareceu Φ aqui e aqui, ó, 8 e Φ, né? Então, vou substituir por V1 menos V2 sobre 5. Então, aqui eu vou ficar com 20 menos V1 sobre 2 igual a V1 sobre 20. E o Φ aqui, ó, mais V1 menos V2 sobre 5. Então, o Φ sumiu agora. Mesma coisa aqui. Aqui eu já vou dar uma simplificada para não botar o V1 sobre V2 sobre 5 duas vezes, eu vou colocar só uma. Então, aqui eu já vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar todo mundo por 10. Certo? É o mínimo múltiplo comum aqui entre 2 e 10. Eu vou tirar essa fração, depois eu vou fazer a relação entre os, os IFI, para ficar uma vez só IFI. Então, multiplicando todo mundo por 10, vai dar 10 IFI. Aí 10 dividido por 5 por 2 dá 5. 5V2 menos 5 vezes 8 vai dar 40. Aqui só repetir o V2. Tá? 40 e φ. Perdão. Aí eu vou colocar o menos 40 positivo para o outro lado. Né? Menos 40 vai mais 40, fica 50 e φ. Aí agora eu vou colocar 50 vezes V1 menos V2 sobre 5. Igual a 5V2. Na verdade, 6V2, né? 5V2 mais V2 dá 6V2.
Aí agora é simplificar, deixar no padrão que a gente está acostumado, né? V1 vezes alguma coisa, mais V2 vezes alguma coisa, igual a alguma coisa, né? Para depois separar nas matrizes A vezes a matriz X igual a matriz B. Colocar na HP e está resolvido. Eu vou apagar essa partezinha aqui do circuito, certo? Precisa mais. E vamos lá, só finalizar aqui como é que vai ficar nossas matrizes. Então, eu vou ficar com aqui equação 1 e equação 2, né? Aqui na equação 1, trazendo para cá, eu vou ter quem? Eu vou ter, vou multiplicar todo mundo por 20, certo? Para simplificar aqui esse denominador. Então, aqui vai ficar 20 vezes dividido por 2, que dá 10. Vou multiplicar todo mundo por 10 aqui, vai ficar 200, menos 10 V1, igual, aí repete V1, 20 dividido por 5 dá 4, mais 4V1 menos 4V2. Tá? Então, aqui a equação 1, né? Vou colocar o menos 10 para o outro lado da igualdade, ficando 10 positivo. O outro lado já tem V1 mais 4, que dá 5, então vai ficar V1 vezes 15 mais V2 vezes menos 4, igual ao 200 que está lá. Pronto. Então, minha equação 1 ficou essa daqui. Tá? Minha equação 1 ficou essa daí. Eu vou substituir na minha calculadora e ver quanto vai dar junto com a equação 2. Vamos ver agora quem é a equação 2, né? Essa daqui, nós vamos dar uma simplificada. Vou apagar aqui a equação 1 que eu já achei. Agora vamos lá para a equação 2. Na equação 2, eu tenho aqui eu já posso simplificar, né? 50 dividido por 5 dá 10. E aí vou ficar aqui com 10 V1 menos 10 V2. Aí eu vou trazer o menos 6 da igualdade. O 6 da igualdade fica menos 6 V2 igual a zero. Certo? Aí aqui eu já finalizo. V1 eu multiplico por 10. V2 mais V2 eu vou multiplicar por quê? Por menos 16. Igual a zero. Tenho aqui minhas duas equações. A equação 1 e a equação 2. Certo, pessoal? Tenho a equação 1 e a equação 2. Agora eu vou lá para o meu sisteminha de equações na minha calculadora, né? E vou substituir aqui. Quem é o A? A primeira linha do A é 15 e menos 4. A segunda linha do A é 10 e menos 16. As minhas incógnitas, né? X vão ser V1 e V2. E meu B vai ser 200 e 0. Minha matriz coluna, né? Então vamos lá agora para o meu sistema de equações. Para a gente, eu compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente abrir nossa calculadora. E aí vocês podem usar, enfim, do modo que vocês quiserem, essa calculadora. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá aí nossa questão.
calculadora aqui. Eu vou colocar lá, né? Vou primeiro, sempre tem que fazer aquela mudançazinha do CAS para aproximação. Ele dá uma reiniciada. Pronto, então vou lá aqui, laranja 7, quarta opção, resolver sistema de equações lineares. E aqui eu tenho a matriz A, a matriz B e a resolução, né, do X. Vou editar a matriz A, ficou com 15 menos 4. A segunda linha da matriz A é de 10 menos 16. A matriz B, que é a matriz coluna, é de 200 e 0. E a resolução deu 16 e 10. Então, meu V1 foi 16 e meu V2, 16 volts, e meu V2 foi de 10 volts. Certo? Meu V1 deu 16 e meu V2 deu 10 volts. Eu substituí aí, as duas equações vão ser verdadeiras só para essa solução. Resposta única. A gente encontrou aí duas equações, duas incógnitas, equações linearmente independentes, e a gente chegou aí nessa resposta, 16 e 10. E conhecendo aí, pessoal, 16 e 10, aqui V1 sendo 16, V2 sendo 10, eu tenho como encontrar no resistor de 5 ohms a corrente φ, né, que era V1 menos V2 sobre 5, que vai ser quem? V1 é 16, V2 é 10, vai dar 6, né, essa diferença de V1 menos V2, dividido pela resistência, que é 5, 6 dividido por 5 dá 1,2. É isso aí, isso mesmo. 1,2 é a corrente φ. E aí eu só quero saber qual é a potência do resistor de 5 ohms. R vezes I ao quadrado. 5 vezes 1,2 ao quadrado. Aí você encontra qual é a potência do resistor, que vai dar quanto aqui? Estou usando a calculadora, né? E vai dar 5 vezes 1,2 ao quadrado, que deu 7,2 watts sendo consumido aí nesse resistor, sendo dissipado nesse resistor. Certo? São sinônimos, consumido e dissipado. Então vai dar 7,2 watts, R vezes I ao quadrado. Uma outra função que você pode usar é V vezes I. A tensão aqui, a diferença de potencial em cima desse resistor de 5 ohms, vezes a corrente. A corrente aqui, que é 1,2, a tensão é 16 menos 10, que dá 6, vezes 1,2, e vai dar os mesmos 7,2. Ou V ao quadrado sobre R, né? V ao quadrado é 6 vezes 6, e vai dar 36, dividido por 5. 36 dividido por 5 dá os mesmos 7,2 watts. Certo? Qualquer uma das três fórmulas, V vezes I, RI quadrado, ou V ao quadrado sobre R, você encontra 7,2 watts. Certo? E aqui, se eu quiser saber qualquer outra grandeza, potência na fonte, professor, qual é? Fonte de tensão, você conhece a tensão, 20 volts, é só descobrir a corrente que está passando por aqui. E no nosso circuito, essa corrente era o I1, né? Vou descobrir quem era o I1, relembrar lá qual era a fórmula que deu, que era 20 menos V1 sobre 2, 20 menos 16 sobre 2, dá 4 sobre 2, 20 menos 16 dá 4, sobre 2 vai dar 2, 4 sobre 2 dá 2, então vai dar 2 amperes. Então, 2 vezes 20, 40 watts é a potência nessa fonte, né, sendo gerada, a corrente vindo do menos para o mais. Mesma coisa que você vai descobrir aqui, 8 vezes Φ, e Φ deu 1,2, como a gente viu aqui, né? 8 vezes Φ é o valor da tensão, então 8 vezes 1,2 vai dar 9,6, e aqui é o valor dessa tensão aqui, de 9,6. Aí você vai descobrir qual é a corrente que está passando por esse resistor de 2 ohms, descobriu qual é a corrente,
multiplica por esses 9,6, se a corrente estiver indo de mais para menos, a fonte está consumindo potência, se estiver saindo de menos para mais, a fonte está gerando potência. Acabou. Com o conhecimento das tensões V1 e V2, você encontra qualquer grandeza entre tensão, potência, corrente, em qualquer um dos elementos, sejam fontes ou resistências. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Quando a gente encontrar fontes de fontes, quando a gente encontrar no circuito uma fonte dependente, o que eu vou fazer com essa fonte dependente? Eu vou substituir a grandeza dependente, que pode ser a tensão, a corrente, outra parte do circuito, pelas incógnitas do meu método de resolução escolhido. Até agora a gente só viu o método dos nós. Quais são as incógnitas do método dos nós? V1, V2, V3. Como a gente substituiu aqui, ó. E φ, que era a minha tensão, minha grandeza dependente, né, a corrente, outra parte do circuito, ficou V1 menos V2 sobre 5. Pode ser que eu não tenha as duas incógnitas em algum momento, né? Se φ não tiver nenhuma relação com V2, por exemplo, aí vai aparecer V2, vai aparecer só V1. Certo? Mas basicamente eu vou substituir e φ na hora aqui, de forma que eu fique com apenas as minhas incógnitas, né, nas equações do meu sistema de equações. Certo? Não apareça mais as grandezas dependentes, pode ser tensões ou correntes em qualquer parte, não vão mais aparecer essas unidades. Ok? Vai aparecer aí só o V1, V2, V3, no caso do método dos nós, ou I1, I2, I3, e etc., no caso do método das mares, que a gente vai ver posteriormente. Ok, pessoal? Tranquilo aí essa parte? Alguém tem alguma dúvida? Esse é o momento. Certo? Quem tiver qualquer dúvida aí, pode, em qualquer momento, professor, não entendi bem essa parte dessa questão, entendi bem aquela outra parte. Vá falando que é o momento de tirar dúvidas, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, esse é quando encontra esses pontos dependentes, é só isso que vai mudar na questão, o resto continua. Então, voltando aqui ao método, ao capítulo 2, né? A parte que a gente deu a aula assíncrona, a gente fez, deixa eu compartilhar com vocês, a gente fez aquela questãozinha do. A gente fez a parte das leis de Kirchhoff, né? Da primeira lei dele, que foi a lei dos nós, o método dos nós, as tensões nos nós, V1, V2, V3, com esses 4 passos, determinar o número de nós, escolher o nó de referência, dar um sentido positivo para as correntes em cada um dos ramos, aplicar a lei de Kirchhoff dos nós em cada um dos nós, com exceção do nó de referência, substituir essas correntes que eu encontrar, né, por V no lado positivo menos V no lado negativo sobre a resistência, e finalmente dar uma montada no sistema de equações e resolver esse sistema, certo? Para obter as tensões V1, V2, V3, V4, dos N-1 nós, esse menos 1 sendo retirando, né, o nó de referência, que é um nó já conhecido, né, referência 0,2. E aí a gente fez essa questão na outra aula, na aula síncrona, certo? Resolvemos isso aqui, encontramos V1 e V2. Lembrando que esse nó de baixo aqui é um só, mesmo estando dividido, né, como eu mostrei para vocês agora, é um nó só. Eles estão separados, não tem nenhum elemento entre eles, mas pode se unir de novo e aqui ficaria esse triângulozinho aqui, ó. Entre essas três resistências, de 2, de 5 e de 10. Mas aí, só para ficar bonitinho, quadradinho assim, bonitinho e tal, os autores acabam separando esse nó em dois aparentes nós diferentes, mas a gente sabe que é um só, porque não tem nenhum elemento entre eles, é só uma questão estética. Então, na verdade, é um nó só aqui embaixo, a minha referência, porque é o lado negativo de uma fonte de tensão, eu vou dar preferência a esse aí, já que assim o lado positivo fica direto 10 volts, né? Quem não assistiu a aula síncrona, assista, certo, pessoal? Veja lá,
vá acompanhando essa questão. Além dessa, a gente fez essa daqui também, certo? Eu tento fazer esse caso especial, ok? Esse caso especial ocorre quando? Olhem aqui, V1 aqui, eu tenho V1 e V2 e aqui meu 0 volt, minha referência. O ponto até errado. V1 aqui, V2 aqui. Aqui tem 10 volts. Nesse nó vai ter 10 volts também? Não, porque tem uma resistência no meio do caminho. Se a corrente for da esquerda para a direita, vai ter uma tensão menor de 10 volts aqui, né? E se a corrente for da direita para a esquerda, 10 volts vai estar no lado negativo, né? Então, no nó V1 vai ter uma tensão maior. Então, dependendo do sentido da corrente aqui, eu vou ter uma tensão maior ou menor, mas nunca igual. Não tem como ter uma tensão igual aqui, porque tem esse resistor no meio, né? Tem um resistor no meio, ele vai ter uma queda de tensão no sentido da passagem de corrente nesse resistor aqui. Já nesse caso, eu não tenho resistor. Não tem resistor nenhum. É um caso especial. Então, no lado menos é minha referência, no lado mais, tudo que tiver conectado ao lado mais aqui, ó, vai ter 100 volts a mais do que no lado menos. Se o lado menos é zero, o lado mais é 100. Então, V1 aqui é 100 volts. Então, de cara, eu tenho um incógnito a menos. Quando eu tenho uma fonte de tensão ligada entre a minha referência e um nó principal, né? Então, meu V1 aqui já é conhecido, é 100 volts. É um incógnito a menos, não preciso fazer o somatório de correntes nesse nó. Faço só no outro, que no caso aqui é o V2. Então, vai ficar uma equação com um incógnito, é muito mais fácil, certo? Nesse caso aqui, quando aparece nós com tensões já conhecidas, eu simplifico o meu e a forma de resolver. Eu mostrei isso para vocês também lá. Mas ainda vai ter outro caso, que é quando aparece isso daqui, ó. Quando aparece o famoso supernó. É um outro caso especial, certo? Eu acabei alterando um pouquinho a questão aqui, que antes eu não mostrava fonte dependente, mas pode ser uma fonte dependente também. Esse exemplo está lá no livro, é exatamente esse. A gente vai fazer isso daqui com a fonte dependente, que vai adicionar essa dificuldade, né, de substituir aqui esse φ, que é a minha grandeza dependente, pelas incógnitas do método de resolução, que está resolvendo pelo método dos nós, então vai ser as tensões mais menos, V mais e V menos, né, aqui no meu circuito, então eu vou substituir o IFI posteriormente. Mas vamos fazer essa daqui primeiro, certo? Com uma fonte independente, eu coloquei aí, e essa fonte independente, aí a gente só concentra no que vai mudar na questão, resolvendo pelo supernó, certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai resolver rapidinho essa questão aqui, nesses últimos 30 minutos. Vou apagar meu quadro. Supernó. Vamos ver essa questãozinha do supernó, certo? Então, nessa questãozinha do supernó, a gente vai ter o seguinte: uma fonte de 50 volts, uma fonte independente, redondinha aí, de 50 volts, o resistor de 5 ohms, essa fonte independente também de 10 volts, aí essa fonte de corrente independente de 4 amperes. Aí tem um resistor de 10 ohms, ou de 100 ohms, né? Tem um resistor de 50 ohms. Tem esse resistor de 5 aqui desenhado e tem um resistor de 40. Certo? Então, vamos botar lá no meu quadro agora e vamos lá para o quadro. Então, olhando aqui o quadro, vocês vão ter aí essa configuração, né? O resistor de 50, a fonte de 50 volts, resistor de 40, de 50, de 100, aqui, resistor de 5,
essa fonte de 10 e essa fonte de 4 amperes. Todas as fontes independentes, né, essas redondinhas, já para não dificultar ainda colocando mais um elemento como fonte dependente. Então, concentrar na mudança do supernova. E aí vamos para o nosso método, pessoal, para os nossos métodos normais, né? Aí a gente vai lá analisar o passo a passo. Quantos nós eu tenho aqui? Alguns vão dizer, professor, você tem 6 nós. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós aí com pelo menos 3 ramificações, né? Nesse caso, 3 exatamente. É isso, professor? Tem só 6, tem 6 nós nesse meu circuito? Não. Porque aqui embaixo, ó, esses 3 aqui, não tem nenhum elemento entre eles. Eu posso uni-los num só. Então, foi só uma questão para ficar esses quadradinhos aqui, né? Bonitinhos, que o autor decidiu colocar esses ramos aí de 40 ohms, né? Que são os resistores de 40, 50, 100 ohms, retinhos assim, mas poderia colocar todos unidos num ponto só. Juntava aqui tudinho esse nozinho dos 50 aqui. Estava do mesmo jeito o circuito, não mudava em nada. Quando tenho dois nós sem nenhum elemento entre eles, são o mesmo ponto. Né? Então aqui é um nó só. Eu vou chamar de referência. Eu tenho um ponto só de referência, meu 0 volts, que é o mesmo desse e o mesmo desse daqui. Certo? Então esses três aí são de referência de 0 volts. Em cima, eu tenho quantos nós aqui em cima? Eu tenho 3. 1, 2, 3 nós. Então, no total, eu tenho 4 nós. 1, 2, 3, 4. Esse grandão, esse de baixo, né, que é um todo mundo. Só que esse primeiro aqui, ó, ele está ligado diretamente ao terminal positivo da fonte, e o terminal negativo está no 0 volt, está na minha referência. Então, de cara, esse nó aqui é uma tensão conhecida. Esse nó aqui tem 50 volts. Esse nó aqui tem 50 volts, porque o lado negativo da fonte está em zero e o lado positivo tem 50 volts a mais que o lado negativo. Então, 50 mais zero é 50. 50 volts lá em cima. Então, efetivamente, eu fiquei como incógnito aqui, ó, esse nó e esse nó aqui, que vão ser os meus V1 e V2. Então, esses daí vão ser efetivamente as minhas incógnitas, certo? V1 e V2, ok? Então, agora eu tenho duas incógnitas com duas equações. Duas incógnitas, V1 e V2, e as duas equações vão ser o somatório das tensões, vão ser o somatório das correntes, aliás, né? Nesses dois nós aí, no V1 e no V2. Aí agora, pessoal, o que aconteceu? Se vocês olharem bem aí, na hora que eu for definir as correntes, vamos definir as correntes aqui. Eu tenho I1, carregar essas fichinhas aqui. I1 aqui, I2, I3, I4. Onde tiver resistência, eu defino a corrente, né? Então, onde tinha resistência, eu coloquei aí a corrente. Só que como é que eu vou fazer a corrente aqui, que sai do V1 em direção ao V2? Que não é numa resistência, é numa fonte. Então, de certa forma, isso causa um problema, porque se eu botasse aqui um I5 aqui, aí ia ficar quem? V mais menos V menos sobre a resistência. Na fonte aí, ideal, não tem resistência, né? Então, ia causar uma complicação isso daí no meu padrão normal de resolução. Né? Então, não tem como eu fazer isso. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha, ao invés de chamar aqui de 5, o que, é que eu vou fazer? Se você parar para pensar aqui, ó, os 5, a corrente que passa nesse, nesse ramo aqui entre V1 e V2, né, na fonte, é quem? É I4, I4 está saindo, né, do nó, e 4 amperes está entrando no nó. Certo? Então, quem está entrando? I5 e 4 amperes, quem está saindo é I4. Então, se eu tenho I5 mais 4 igual a I4,
e 5, passo o 4 negativo para o outro lado, aí 4 menos 4, certo? Menos 4 amperes. Então, eu sei o que está, que o 5 é, ele relaciona esses dois ramos aqui, o ramo do resistor de 100 e o ramo da fonte de corrente de 4. E se eu olhar para o nó de trás aqui, para o V1 aqui, para o nó 1, eu vejo que está entrando I2 e estão saindo I3 e 5. Então, o I5 está relacionando o nó 1 e o nó 2. Então, de certa forma, eu vou ficar assim. Vamos colocar aqui, só para ficar bem claro. No nó 1, eu tenho quem? I2 entrando, I3, I4 e I5 saindo. No nó 2, eu tenho quem? I5 entrando junto com 4 amperes e I4 saindo. Certo? Aí, olha, se eu fizer o seguinte, pessoal, se eu fizer o seguinte aqui, ó, qual que eu vou fazer? Como eu vi que I5 é um problema, na hora que eu encontrar o I5 aqui, eu não vou ter como fazer I igual a tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, sobre resistência, né? Como eu faço com todas as correntes I. Eu não vou ter como fazer isso daí, então meio que complicou um pouquinho. Meio que complicou um pouquinho esse I5, né? Então, eu vou tirar ele da minha equação. Eu vou fazer o quê? Vou substituir o I5 aqui, vou isolar o I5. Vou isolar aqui o I5, e vai ficar I4 menos 4, certo? E vou substituí-lo aqui, ó. E aí vou ficar com uma equação só, mas também fico sem o I5, certo? Resolvo por um lado o meu problema. E aí eu fico com I2 igual a I3 mais o I5 agora, que vai ser I4 menos 4. Certo? Então fica com uma equação só, I2, I3, I4 menos 4. Então, fica com uma equação só. Mas ainda, mesmo com uma equação só agora, eu estou com um problema. Será que é a minha equação 1? Eu estou com um problema que é qual? Eu vou ter ainda duas incógnitas, V1 e V2. Como é que eu vou resolver depois de substituir? Agora sim eu posso substituir, ó. I2 está onde? I2 está no resistor de 5 ohms. Vou colocar mais, menos aqui, dá para fazer. Está no resistor, então V mais menos V menos sobre resistência, é possível. E 3 está no resistor de 50 ohms também. V mais menos V menos sobre resistência, é possível. E 4 está no resistor de 100 ohms. V mais menos V menos sobre resistência, é possível também, tranquilo. Eu vou encontrar aqui o V mais menos V menos sobre R. E agora, uma equação só com duas incógnitas. Eu tenho que encontrar uma segunda equação. Então, eu vou ficar com duas equações e duas incógnitas. Onde está a minha segunda relação entre V2 e V1, pessoal? Olha aí. Olhem para V2 e V1. Onde a gente vai encontrar essa segunda equação? Quem consegue ver aí a relação? O que a fonte de 10 volts está me dizendo? O que a fonte de 10 volts está me dizendo, pessoal? É só imaginar. O que essa fonte de 10 volts está dizendo para a gente? A fonte de 10 volts está dizendo que no lado positivo dela tem 10 volts a mais do que o lado negativo dela. Quem está no lado positivo da fonte de 10 volts? Hein, Alisson? Quem está no lado positivo da fonte de 10 volts? Gabriele, João Santos. Diga aí, quem está no lado positivo da fonte de 10 volts? Fonte de 10 volts é daqui, né? V2, exatamente. E quem está no lado negativo? V1. Então, ó, significa o quê? Que V2 tem 10 volts a mais do que V1. Então, isso já é uma equação, pessoal. Então, eu já encontrei de cara, você já encontra essa relação entre V2 e V1, certo? Quando eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós
que nenhum dos dois é referência, certo? Não é referência, são os dois nossos principais. Nenhum dos dois é referência do meu circuito. Então, são duas tensões desconhecidas, né? V1 e V2. Quando eu tenho uma fonte de tensão entre esses dois nós, eu já tenho uma equação para o meu sistema de equações, que já é dado de cara. Ou seja, V2 a diferença de tensão de V2 menos V1 é igual a 10. Tensão no lado mais menos tensão no lado menos é igual a tensão da fonte, certo? Ou V2 é igual a V1 mais 10, né? É o mesmo, né? A tensão no lado menos mais 10 volts, que é a diferença potencial da fonte. Então, de cara, a gente já tem uma relação, uma equação já é dada de graça aí, onde eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós principais, dois nós que eu tenha a incógnita, né? A tensão desses nós como incógnita no meu método dos nós. Então, o supernó aparece quando eu estou usando o método dos nós e quando eu encontro e quando eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós principais, onde nenhum dos dois eu tenho a tensão conhecida e nenhum dos dois é minha referência, certo? Então, V1 e o V2 já encontro aqui a equação, né? Vai ficar quem aqui? Vou colocar aqui o V1, essa de cima, né? Vezes menos 1, o V2 vezes 1, igual a 10. Pronto, já deixei no formatozinho aqui. Vou encontrar nesse daqui de baixo, certo? Vamos fazer aqui as substituições necessárias aqui embaixo e vamos encontrar uma equação. V1 vezes alguma coisa, mais V2 vezes alguma coisa, igual a alguma coisa, do mesmo jeitinho. Então, aqui vai ficar quem? Vai ficar o I2. O I2 é a corrente que está passando no resistor de 5 ohms. O lado mais é onde ela está entrando, o lado menos onde ela está saindo. Então, fiquei 50 menos V1 sobre 5 igual e 3. E 3 aqui, ó, V1 menos 0 sobre 50. O I4, V2 menos 0 sobre 100. Menos 4. Pronto. A multiplicar todo mundo por 100, mínimo múltiplo comum. 100 dividido por 5 vai dar 20. 20 vezes 5, vezes 50 dá 1000, né? Menos 20 V1. 100 dividido por 50 dá 2. 2 V1. Aqui V2, eu repito, né? E 100 vezes 4 vai dar 400. Né? E agora, colocando aqui o menos 20 como mais 20 para a direita e o menos 400 para a esquerda como 400 positivo. Vou ficar aqui com V1. Vai multiplicar aqui. 20 vem positivo, fica 22. V2 só tem um mesmo aqui. Igual a 1400. Não. Tenho aqui minha equação 2 e aqui minha equação 1. Depois desenvolvida, né? Cheguei aqui. V1, 22. V2, 1. Igual a 1400. Tá? Essa daí foi a minha equação 1. A equação 2 foi dada pela relação. Certo? Então, essa estratégia aqui do I5, né, de fazer as duas equações dos dois nós e substituir aqui a corrente que passa no meio, né, no caso o I5, isolar em um e substituir no outro, é uma estratégia. Outra estratégia que o método que o livro vai apresentar também, até que justifica o nome supernó, né, o grande nó, supernó é o seguinte, é a seguinte estratégia. É a gente pegar e fazer, ó, matar aqui, fazer de conta por um breve momento que eu não tenho essa fonte de 10 volts. Eu vou ter um supernó aqui, ó.
um nozão englobando V1 e V2, um ponto só, de entrada e saída de correntes. Então, olhando aqui como um grande nó aqui, certo? Quem está entrando nele? Olha quem está entrando. O I2 está entrando pela esquerda desse grande nó, 4 amperes está entrando pela direita desse grande nó. Quem está saindo? I3 e I4 estão saindo desse grande nó, engloba aqui V1 e V2. Então, de novo, quem está entrando aqui, quem estaria entrando nesse supernó, né, seria I2 entrando por um lado, pelo outro 4 amperes, e quem está saindo I3 e I4. Observem como essa equação aqui foi a mesma dessa daqui, que a gente encontrou substituindo o I5 do nó 2 na equação do nó 1. I2, é só botar o 4 negativo para o outro lado, né? I2, se eu trouxer o 4 positivo, I2 mais 4 igual a I3 mais I4. Okay? Dá no mesmo. Ou você faz essa substituiçãozinha aqui, que a gente fez, né? Para não ter o impacto dos 5. E aí, infelizmente, eu vou ter duas equações, vou transformar numa só. Ou eu vou direto na ideia do supernó. Eu vejo supernó, um nozão aqui, envolvendo V1 e V2, e aí eu somo as correntes que estão entrando no lado. Quem está entrando em um dos dois lados, no caso, I2 está entrando no supernó pela esquerda, 4 amperes está entrando no supernó pela direita, I3 está saindo pela esquerda e 4 está saindo pela direita. Pronto. E eu faço essa relação do supernó. V1 e V2 vão permanecer separados, mesmo sendo um supernó, não vai ter uma tensão só, ainda tem a diferença de 10 volts de um para o outro. E depois a gente vai desenvolver e chegar a essa mesma equação aqui de baixo. E agora, substituindo na HP, para a gente ver quem vai dar V1 e V2. De cara, já sei uma coisa, né? A diferença de V1 e V2 tem que ser de 10 volts. Né? Já tem uma fonte de tensão de 10 volts lá entre eles. Então, aqui eu vou colocar a calculadora. Bom, essa daqui é a nossa questão. E vamos lá agora colocar no vermelho, no laranja 7, quarta opção. O A vai ser a equação 1, né? Vou começar com a do 22. 22, 1. A equação 2 foi a equação da fonte, que deu menos 1 em V1, 1 em V2. Meu D, né, que são meus elementos independentes, deu 1.400. E aqui deu 10 volts. Vamos lá para a resolução. Comprei quem? Fiquei aqui com 60,43. Vou até o finalzinho, só para ver se não tem nenhuma pegadinha. Tem não. Vou arredondar aqui, 60,43. Vejo que tem 10 volts de diferença de um para o outro. Exatamente. Então, meu V1 por 60,43. Meu V2, 70,43 volts. Encontrei o meu V1, que está aqui na esquerda dessa fonte, no lado negativo da fonte, e o V2 está no lado positivo. Conhecendo V1, V2 e as outras tensões dos nós, aqui de baixo 0, aqui 50 e tal, você vai descobrir todos os elementos desse seu circuito. Né? Descobre tudo, sem maiores problemas. E agora a gente pode fazer também, depois de entender essa parte do supernova, né? A gente pode fazer também agora, ó, essa daqui, que é a original que está lá no livro, né? O exemplo resolvido lá do livro. Essa daqui. Eu adiciono uma fonte dependente. Agora eu tenho um supernó com uma fonte dependente. Né? Então, um supernó com uma fonte dependente já coloca, ainda com um caso especial aqui, né? Com aquele casozinho que
essa tensão de 50 volts é direto nesse nó aqui. Então, já meio que junto tudo, né? Uma questão só. Então, a operação que eu tenho aqui agora é que eu não tenho mais uma fonte independente aqui de 10 volts, né? Eu vou ter uma fonte de 10 IFI. Então, vou apagar aqui. O IFI é a corrente que passa no resistor de 5 ohms. Vou alterar aqui uma fonte agora dependente. O losango apareceu. Menos mais de 10 IFI. Né? E agora o sentido da corrente φ é diferente desse que a gente escolheu para I2, é da direita para a esquerda. Deixa eu pegar o preto. É da direita para a esquerda, ponto e φ. Pronto. Vamos lá para o quadro. Olhando lá no quadro, eu já fiz a operação, né, da corrente no resistor de 5 ohms, e agora eu tenho uma fonte dependente aí, 10 φ. E vamos fazer. Vou apagar aqui, como tinha feito antes. Vamos fazer agora essa questão. Então aqui eu vou ter, né? Quantos nós eu tenho? Continuo com 1, 2, 3, 4 nós. Atenção, aqui é a minha referência, né? Esse nó de baixo, que é um só, não são três. É a minha referência no 0 volt. Esse primeiro nó aqui é conhecido, 50 volts, né? E eu vou ter aqui um V1 e um V2. E de cara, eu já sei uma equação de V1 e V2, né? Qual equação tem V1 e V2? Eu sei que V2 menos V1 é igual a 10 φ, certo? 10 φ. Só que eu disse para vocês, ó, quando aparecer uma fonte dependente, eu não vou ficar com essa minha característica dependente φ, né? Eu vou substituir φ por uma relação entre as incógnitas aqui, V1 e V2. Então, φ está onde? O φ não tem nada a ver com V2, é só com V1. É a corrente que está passando aqui, saindo de V1 indo em direção aos 50 volts, passando pelos 5 ohms. Então, aqui V1 é o lado positivo, 50 é o lado negativo, 5 ohms é resistência. Então, φ, eu vou fazer aqui no cantinho, lado positivo V1, lado negativo 50, resistência 5. Então, onde aparecer φ, eu substituo isso daí. Eu posso substituir já aqui, ó. V2 menos V1 igual a 10 vezes V1 menos 50 sobre 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. V2 menos V1 igual a 2V1 menos 100. Vou colocar V1 negativo para o outro lado. V1, então, era menos 1, né? Ficou menos 3. V2 permanece sendo 1, igual a menos 100. Então, minha primeira equação foi encontrada. E a equação 1. Tem duas incógnitas, V1 e V2. A equação 1, vou encontrar agora minha segunda incógnita pelo supernó. Então, vou olhar lá, o supernó. Aí você tem duas opções, né? Ou fazer por aquele somatóriozinho de correntes, né? Ou considerando um I5 aqui, encontrando a sua corrente, né? Substituindo uma na outra depois, né? Encontro uma equação com esse 5 para o 1, para o V1, encontro para o V2, para o nó 1, para o nó 2,
isolo em um, substituo no outro. Fica com uma equação só sem os 5 agora. Certo? Ou a gente considera supernova. Estou considerando supernova agora. Eu tenho um supernó aqui. Quem entra nesse supernó é igual a quem sai. Certo? Então, aqui pela esquerda, ou seja, pelo lado, pelo nó 1 aqui, só tem 2 saindo, não tem ninguém entrando. Pela direita, só tem o 4 entrando. Então, está entrando só 4 amperes. E o resto agora, ó, I está saindo, I3 está saindo e 4 está saindo. Então, você vai ter a minha equação. Vou substituir agora os Is pela relação com as tensões, né? Então, fica com 4 igual I V1 menos 50 sobre 3, sobre 5. I3, esse daqui, ó, continua o V1 aqui sendo V1 e o V2 sendo seu V2. Não muda não as tensões. O I3 vai ser quem? V1 menos 0 sobre 50 sobre 100. Então, vamos organizar para deixar nesse mesmo padrão. Multiplica todo mundo por 100. Multiplicando todo mundo por 100 aí, eu vou ter 400. Aqui fica 20. V1 menos 1000. Aqui fica 2. V1. Aqui repete V2. Então, aí organizando aqui, vai ficar V1 vezes. Desse lado aqui direito, V1 fica 22. O V2 fica 1. 1.400. O 1000 vai positivo para o outro lado da igualdade. Igual a 1.400 por mim. Igual a 1.400. Então, tenho minhas duas equações. Resolvendo aí essas duas equações na minha calculadora. Eu vou ter aqui agora, dessa questão, né, na calculadora, eu vou ter laranja 7, quarta opção, matriz A sendo menos 3, o primeiro elemento, 1, o segundo elemento, matriz B sendo 22 o primeiro, 1 o segundo, matriz B não, matriz A ainda, a segunda linha, né? Essa daí. A matriz B dos elementos independentes, menos 100. A segunda equação, 1.400. E a resolução deu 60. V1 igual a 60 volts. V2 igual a 80 volts. Tá? Essa daqui é uma das questões que está lá no livro, no enunciado, né, na parte teórica. É a questão que está lá. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Na parte 4, no capítulo 4. Pronto, exatamente. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha as últimas questões que a gente veio fazendo. As últimas que a gente veio fazendo, acho que a gente pensa daqui, né? Não tem nenhum caso especial, para aquele caso geral.
com essa daqui, com essa daqui, deu acho que 9,09, 10,91, a primeira que a gente fez. Aí depois teve essa daqui, que a gente fez hoje, né, com fontes dependentes, que deu aqui 7,2, estão lá lembrados, né, 7,2 watts, 16 e 10 volts, e FI sendo 1,2, um exemplo resolvido também. E depois, essa daqui, com os casos especiais, pronto, aqui, essa última que a gente fez agora. A gente fez essa daqui, né, os exemplos na aula síncrona. Eu já conheço a tensão nesse nó aqui, que é 100 volts. Eu fico só com a equação. E um incógnito, que é somatório das correntes do nó 2 e a tensão V2 é incógnita. E por fim, agora a gente pensa daqui com a fonte dependente e com a fonte independente também. E está aqui feito também, explicado no livro e tal, o somatório das correntes, que aqui deu. V1, 80 volts, V2, na verdade ele chamou de V2 e V3, né? V2 e V3. O V1 aqui, ele botou aqui, V1, V2 e V3. V1 50, V2 60, V3 80. A diferença é que eu coloquei V1 e V2 aqui, ao invés de V2 e V3. Mas deu 60 e 80. Atenção ao lado menos 60, atenção ao lado mais 80 volts. Tá? Então, faz do mesmo jeito que a gente fez aí, explicando todos os conceitos, passo a passo, tal, fazendo aí no livro, certo? Pode dar uma olhadinha lá que vai ter esse mesmo, no capítulo 8, logo no iníciozinho do capítulo 8, vão ter esses 3 exemplos que a gente apresentou aqui. E aqui a gente finaliza os conceitos mais importantes sobre a lei dos nós, certo? Acabou sobre a lei dos nós. Tudo que eu posso cobrar vai estar em cima desse conhecimento abordado aqui. Agora falta a gente fazer o mesmo para a lei das malhas. A gente vai começar na próxima quarta-feira, certo? Vou colocar lá no Moodle mais algumas questões para vocês, lá do capítulo 4, abordando esses conceitos que a gente viu aqui. Tanto do primeiro exemplo, de lei dos nós, que não tem nenhum caso especial, quanto do primeiro caso especial, que é aquele que eu tenho uma fonte de tensão diretamente entre um nó de tensão desconhecida e e a minha referência, 0 volt, quanto o terceiro caso especial, que é a supernova. Né? Então, vamos ver o primeiro, segundo, terceiro, supernova, sem nenhum caso especial. O supernova, a fonte diretamente ligada a apenas um dos nós e do outro lado a referência, e aquele caso que não tem nenhum caso especial, você resolve da forma padrão mesmo, encontrando o sistema de equações. Vou colocar questões com 2 nós, com esses exemplos que a gente fez, né? Com 3 ou até com 4 nós. Vocês vão ver que quanto maior o número de nós, maior, logicamente, é a dificuldade. Principalmente se você não tiver HP, até com HP também. E se tem um número maior de nós, tem que montar, mas tem 4 nós. Vão ter 4 equações. Então, você vai ter que montar 4 equações, isolar 4 equações. Então, aumenta a dificuldade. Certo? Se não tivesse HP, ia ser pior ainda, porque tem que resolver ou uma substituição com 4 equações, já fica um negócio enorme, ou uma inversa de matriz de 4 equações, que também, de uma matriz 4x4, que também não é algo simples. Certo? Então, já, quanto maior o número de nós você tem na sua, quanto maior o número de equações você tem na sua resolução, mais difícil a questão fica. Certo? Então, vou passar para vocês algumas 5 questõeszinhas para vocês entregarem lá na quarta-feira, antes da aula, certo? 4 questões para dar feito. 4 questões desses assuntos, pararem aí 1 horinha, daqui até quarta, no caso daqui até amanhã à noite, né? Vocês vão conseguir fazer essas 4 questõezinhas sem maiores dificuldades, certo? Vou dar uma olhadinha aqui e já vou escolher essas 4. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?
Se não tiverem dúvida, era só isso mesmo para hoje. Agradeço a presença de todos. Daqui a pouquinho essa aula está no YouTube, lá no Moodle.